Se você já sentiu que a descrição científica do mundo deixa algo importante de fora, então esse episódio é para você. Pode parecer estranho, mas talvez a resposta para as maiores perguntas não esteja em telescópios ou em aceleradores de partículas. Talvez ela sempre esteve conosco, embaixo de nossos narizes. Afinal, embora, como disse Heráclito, que a natureza ame esconder-se, como disse Sherlock Holmes, melhor se esconde aquilo à vista de todos. O que a sua pele tem a ver com o enigma da existência? O que a sua vontade de levantar da cama hoje de manhã tem a ver com a origem de tudo que existe? Nesse episódio, nós vamos desafiar a atual ideia dominante de que a realidade é um mundo frio, governado por equações abstratas. Juntos, vamos entender a diferença fundamental entre qualidades e quantidades, já que essa simples distinção pode ser a chave para o chamado problema difícil da consciência. E também vamos ver como a filosofia de Schopenhauer já nos oferecia, séculos atrás, um caminho que indicava essa direção, a saber, permitir entender a nós mesmos não a partir do universo, tal como tipicamente se faz hoje em dia, mas entender o universo a partir de nós mesmos. Certamente, os dois maiores mistérios da humanidade são o de como surgiu o universo e o de como surgiu a consciência. Mas pode ser que eles nos pareçam um mistério, talvez apenas porque, ultimamente, estaríamos tentando entendê-los na ordem contrária. Capítulo 1. Qualidades versus quantidades. O que é o mundo? Bem, essa pergunta, por mais grandiosa que pareça, tem uma resposta surpreendentemente simples e direta. O mundo é o conjunto de qualidades que você experiencia. E o que são qualidades? As qualidades são tudo aquilo que você vê, ouve, cheira, sente, ou seja, as cores, os sons, as sensações táteis, os aromas. Enfim, eu não preciso te explicar o que são as qualidades, afinal, você mesmo as experiencia direta e imediatamente em primeira pessoa. As qualidades são o tecido concreto da sua experiência. Se você pode experimentar alguma coisa, então aquilo é uma qualidade. Num sentido mais geral, as qualidades são o que você chama de realidade. E foi por isso que a ciência, tal como nós a conhecemos hoje, dominou a esfera do saber há alguns séculos atrás, quando começou a lidar apenas com as qualidades, pois as qualidades são inegavelmente reais na medida em que existem em nossa experiência. Em outras palavras, a ciência, em oposição ao conhecimento espiritual, impalpável da igreja que dominava até então, passou a focar naquilo que pode ser conhecido concretamente, seja diretamente pelos nossos sentidos ou por meio de instrumentos de medição. E ao fazer isso, ela encontrou uma via mais segura para o conhecimento, já que tudo aquilo que você experiencia, já que tudo aquilo que é experienciável, pode ser testado e verificado. Para lidar com as qualidades, a principal ferramenta usada pelos cientistas foram e ainda são as quantidades. E o que são as quantidades? São grandezas como comprimento, peso, ângulo, velocidade, momento e por aí vai. Essas quantidades nos ajudam a mensurar as características de cada qualidade. Em analogia, você pode pensar nas quantidades como a ficha técnica de uma experiência. Por exemplo, a qualidade seria o sabor de um vinho, a sua textura, o seu aroma, a sua liquidez. Já a ficha técnica descreve as propriedades características do vinho. Mas é claro, a ficha técnica não é o vinho. Ela é a descrição das suas quantidades. E isso é muito útil, é claro. Permite quantificar as qualidades, identificar objetos a partir de números e comunicar diferenças relativas. Por exemplo, a sensação de que uma pedra é mais pesada do que uma pena pode ser expressa através de um número que representa o seu peso. As quantidades são abstrações que nos ajudam a conversar sobre o que experienciamos. Sendo assim, ela se tornou uma ferramenta incrível para a comunidade científica. Hoje em dia, quase todas as qualidades mensuráveis já foram quantificadas. A matéria, por exemplo, que é o pilar do mundo físico, é descrita em termos de grandezas como massa, carga e velocidade. Mas foi justamente aqui, meus amigos, na descrição da matéria, que uma inversão bizarra aconteceu. Nós esquecemos de onde toda essa história começou
Isto é, esquecemos que as quantidades foram inventadas para serem meras descrições das qualidades. E em algum momento, começamos a pensar que apenas as quantidades seriam fundamentalmente reais. Já as qualidades seriam apenas secundárias, seriam apenas aparições emergentes das quantidades. Por mais absurdo que isso pareça, afinal, como a descrição poderia ser mais fundamental do que aquilo próprio que é descrito? Essa é a base da visão científica predominante atualmente. E por que isso aconteceu? Bem, é que como as ferramentas da ciência medem justamente as características quantitativas das qualidades, os cientistas, então, começaram a concluir que apenas as quantidades deveriam ter realidade fundamental. Isso foi uma maximização exagerada daquele mesmo princípio que destacou o saber científico do religioso. Quer dizer, se num primeiro momento a ciência teve sucesso ao lidar apenas com as qualidades, justamente por elas oferecerem possibilidade de serem testadas concretamente, num segundo momento, numa maximização desnecessária dessa ideia, a experiência direta das qualidades foi colocada de lado a fim de dar voz a apenas as suas propriedades, pois são elas que podem ser propriamente medidas, as propriedades quantitativas. É assim que o filósofo contemporâneo Bernardo Kastrup conta ter sido o nascimento da cosmovisão materialista, uma visão de mundo que, nas suas palavras, absurdamente concede realidade fundamental a meras descrições, enquanto nega a realidade daquilo próprio que é descrito. O materialismo, que na sua versão contemporânea é chamado de fisicalismo, pode ser entendido como a tentativa de reduzir a nossa consciência sobre este mundo às meras abstrações da consciência. O materialismo foi quando se começou a confundir o território com o mapa. É como se você pintasse um autorretrato e saísse por aí dizendo que o seu verdadeiro eu é aquele pintado na tela. Enfim, houve uma inversão. As qualidades começaram a ser tratadas como se fossem secundárias. Tendo isso em mente, olha que interessante. O chamado problema difícil da consciência é exatamente a dificuldade de se explicar como as qualidades da experiência poderiam ter surgido de meras quantidades. Mas, bem, vendo por esse ângulo, ora, não é de se admirar que esse pareça um problema insolúvel. Quer dizer, se as quantidades são as descrições e as qualidades são aquilo descrito, é claro que haveria uma dificuldade em se tentar explicar como aquilo descrito poderia ter surgido magicamente da sua mera descrição. Continuando a metáfora anterior, isso seria como perguntar como você poderia ter surgido do seu autorretrato. O absurdo aqui não é apenas como algo poderia surgir da sua descrição, mas como você poderia surgir de algo que foi você mesmo que criou, já que somos nós mesmos, enquanto fazemos ciência, que criamos as descrições da realidade. E esse é o paradoxo. Primeiro, nós criamos as quantidades, e daí depois saímos por aí perguntando como elas poderiam ter nos criado. A intratabilidade do problema difícil da consciência, portanto, não tem nada de surpreendente. Nós podemos entender que, mais por uma questão de bom senso do que apenas de lógica, as qualidades não podem ser reduzidas às quantidades. Afinal, repito, as quantidades foram criadas para serem abstrações referenciais às qualidades. Apesar disso, vivemos numa espécie de amnésia coletivamente compartilhada sobre esse fato, na esperança de que, algum dia, a neurociência, quem sabe, explique como as qualidades da consciência poderiam ter surgido das quantidades cerebrais. Se você perguntar para um neurocientista como a experiência é criada pelo cérebro, ele não vai poder te responder, mas ele vai poder te mostrar como várias qualidades que você experiencia se correlacionam com eventos quantitativos do cérebro. A pressuposição aqui é que, em algum momento, essa inter-relação complexa das quantidades faria emergir as qualidades que você experiencia e chama de mundo. Mas aqui cairíamos em um engano cognitivo, o qual o filósofo David Hume já tinha nos protegido séculos atrás, qual seja o de que correlação não é causalidade. Quer dizer,
Só porque duas coisas acontecem juntas, ou uma depois da outra, não significa que a primeira é a causa da segunda, pois seria como dizer que a noite é a causa do dia, só porque o dia vem sempre depois da noite. Além disso, há também um preconceito cultural. Devido ao fato de que o viés materialista ajudou a ciência a superar os dogmas da igreja, ele acabou ganhando o status de como se fosse a única visão de mundo racionalmente aceitável. Criou-se um estigma, ou seja, é como se, ao dizer que as qualidades poderiam ser mais fundamentais que as quantidades, estivéssemos propondo um retorno a algum tipo de misticismo ou metafísica espiritual. Hoje em dia, a metafísica materialista orienta a nossa visão de mundo, sustentando a tese de que o elemento mais fundamental são as quantidades físicas. Já as qualidades, que são a sua experiência direta do mundo, são consideradas epifenômenos mentais. E o que isso significa? Significa que tudo aquilo que nós experienciamos seria uma espécie de aparição fantasmagórica, criada pelo cérebro e existente apenas nele e para ele. Capítulo 2. Materialismo versus idealismo. Aqui é interessante e importante notar que há um engano comum sobre o que significa materialismo e idealismo. É comum se pensar que o idealismo é aquela ideia de que o mundo existe apenas dentro da nossa cabeça, da nossa mente individual. Mas, na verdade, se pararmos para pensar bem, essa é a implicação da tese materialista. Veja só, se o mundo que você experimenta é uma criação do seu cérebro, como diz o materialismo, e o seu cérebro é um órgão individual, então a sua realidade experimentada estaria de fato trancada dentro do seu crânio. O idealismo, pelo contrário, propõe que o mundo é, sim, completamente mental, mas não que esteja restrito às mentes individuais, já que, para o viés idealista, a mente não foi criada pelo cérebro. Em outras palavras, a diferença é que no materialismo, o mundo que você vive estaria, sim, totalmente dentro da sua cabeça, pelo menos o que você experiencia do mundo. Já no idealismo, é a sua cabeça que está dentro do mundo, porém, esse mundo seria essencialmente mental. Se isso fica um pouco confuso, uma maneira melhor de a gente entender é perguntando o que seria o cérebro a partir dessa perspectiva idealista. Bem, existem algumas formas de entendê-lo. Uma delas é que o cérebro seria apenas a aparência externa da experiência interna de outra pessoa. Pensa assim, as experiências internas de alguém, como alegria, dor, um pensamento, de alguma maneira terão que se parecer quando olhadas de fora por outra pessoa, certo? Como, por exemplo, um neurocientista, que talvez pudesse estar examinando a atividade cerebral. No entanto, o que o neurocientista vê não é a alegria em si, é claro, mas um conjunto de processos fisiológicos correlatos. A perspectiva idealista diria que essa atividade cerebral é a aparência extrínseca daquilo experimentado, não a sua causa. Outra forma de entender o cérebro a partir da perspectiva idealista, é entendê-lo como um filtro, um redutor da realidade geral. Redutor que pegaria a mente universal e a afunilaria, criando a ilusão de uma mente individual e separada. O Bernardo Kastrup tem uma ótima metáfora para a gente visualizar isso. Ele diz que é como se a consciência universal fosse um grande lago, onde os cérebros seriam como pequenos redemoinhos nesse lago. Cada redemoinho, enquanto dura, vai sugando a água ao seu redor, criando uma dinâmica localizada e aparentemente isolada. Mas que, na verdade, é claro, é feita da mesma água do restante do lago. A água que já existia necessariamente antes do redemoinho. É nesse sentido que podemos entender que nossas cabeças é que estariam dentro do mundo, mas que esse mundo, no entanto, seria essencialmente mental. Essa é uma compreensão mais sofisticada que nos permite entender o idealismo em dois níveis, ontológico e epistemológico, já que podemos considerar o mundo como essencialmente mental, onde mentes aparentemente isoladas são criadas.
dentro das nossas cabeças, análogo a como redemoinhos parecem isolar a água da própria água que são formados. Sob esta metáfora, o engano dos materialistas seria não entender que não há nada no mundo além de água. Ambas as visões, materialismo e idealismo, são idealistas em nível epistemológico. Isto significa que elas concordam que o nosso cérebro, de certa maneira, constrói a realidade que nós percebemos através dos órgãos sensoriais. Ou seja, ambas as visões entendem que o que é percebido através da atividade cerebral não pode ser o que o mundo é em si mesmo. Para o idealista, o motivo disso seria que a percepção funcionaria como um filtro, reduzindo o universal a uma experiência individual. Já para o materialista, a razão disso se deveria ao cérebro criar a percepção, do nada ao algo. Portanto, a discórdia entre ambos é sobre se a capacidade de experimentar, isto é, a própria consciência, a própria capacidade de gerar qualidades, se tal existia antes do surgimento dos cérebros ou não. Aqui, então, reitero, nós temos que ter cuidado para não confundir esses dois níveis de análise, o nível ontológico com o nível epistemológico. O materialismo que eu critiquei antes é materialista no nível ontológico. Ele supõe que a realidade última é material, que a realidade última é física. Mas em nível epistemológico, ele é idealista, pois diz que aquilo que nós conhecemos e experimentamos é, no entanto, uma criação do cérebro, um subproduto mental. Já o idealismo, na forma que estamos arquitetando aqui hoje, é idealista nos dois níveis, ôntico e epistêmico, ou seja, ele sustenta que tanto a realidade fundamental quanto a nossa experiência dela são, em sua base, mentais. E por que essa distinção é importante? Porque ela nos revela o paradoxo que surge na base do viés fisicalista. Afinal, se as quantidades físicas são derivações posteriores da atividade cerebral, como elas poderiam, ao mesmo tempo, ser a causa anterior a essa própria atividade mental? Em outras palavras, se as coisas físicas que você experiencia seriam exclusivamente subprodutos mentais, e o materialismo estiver certo quanto a isso, então o materialismo não é confiável, pois se o materialismo estiver certo, nós nunca estaríamos falando do mundo, mas sempre do fantasma que surge em nosso cérebro, o que eles chamam de consciência. Nesse sentido, o materialismo se torna autodestrutivo, análogo a alguém que, depois de ter subido numa árvore para tentar enxergar mais longe, tem de serrar o próprio galho em que se apoia. Afinal, veja só, a visão materialista é uma ideia que nasce na mente, onde mais? Mas essa mesma visão nos informa que a mente não é confiável. Então, se a ferramenta que constrói o modelo não é segura, como podemos acreditar no modelo que ela construiu? Portanto, se o materialismo estiver certo, então o materialismo não é confiável. Essa é outra forma de expressar aquela confusão entre qualidades e quantidades que falamos no início do episódio. Bem, mas é claro, quando um materialista diz que as quantidades são mais fundamentais, ele não está querendo dizer propriamente que as abstrações do seu pensamento são o fundamento do mundo, mas está fazendo uma suposição metafísica transcendente ao supor que, se a mente não existisse, as quantidades continuariam a existir como algo para além das qualidades experimentadas. No entanto, se como o próprio materialismo assume, as qualidades são subprodutos da mente, então como poderíamos saber se aquilo que abstraímos das qualidades existiria mesmo na ausência das qualidades e da própria mente que abstrai? Metaforicamente, é como se o materialismo exigisse que a imagem no espelho continuasse a existir mesmo na ausência da pessoa que está sendo refletida. O engano aqui é o que os filósofos chamam de petição de princípio. Nesse caso, é o seguinte:
Primeiro, assumir que a mente é criada pelo cérebro, para depois concluir que, sem o cérebro, a mente então não existiria. Essa, é claro, seria uma conclusão óbvia, mas que, no entanto, só poderia ser verdadeira se a premissa inicial de que a mente está apenas no cérebro fosse indubitável. Mas então, se a mente não estaria só em nossas cabeças, onde ela está? Antes de tudo, nós devemos notar que há uma tendência de se reduzir as coisas a propriedades menores. O fisicalismo faz justamente isso. Reduz a consciência à biologia. A biologia à química à física e a física às quantidades abstratas. Mas talvez a mente não seja algo que possa ser reduzido. Talvez ela seja o próprio, digamos assim, recipiente do mundo. O recipiente onde tudo existe, mas não a minha mente ou a sua. Entenda aqui mente como o próprio universo, como o próprio mundo, tal como ele é. Na prática, a partir disso, você não precisa mudar nada na sua visão de mundo. Apenas corrigir este detalhe, que seria o equivocado, a tentativa de reduzir a mente a algo anterior. Nesse sentido, se a mente não está em nossas cabeças, então ela estaria em todo lugar, pois ela seria propriamente todos os lugares, mas não como um espírito, mas simplesmente como as próprias coisas são. Quer dizer, sob essa perspectiva, a mente é o próprio mundo, tal como ele nos aparece. Contudo, aquilo que nos aparece seria a aparência extrínseca dessa manifestação mental que é o mundo. Lembre, nós estamos tratando aqui de um idealismo em nível ontológico, mas também epistêmico. Pois veja, por um lado, o que você chama de mundo, de existência, sempre é e sempre foi uma manifestação mental. Isso é inegável. No entanto, por outro, enquanto mentes individuais, eu e você, ao que tudo indica, não percebemos as coisas como elas realmente são. No chamado mundo externo, nós perceberíamos apenas as manifestações extrínsecas da mente geral. Não obstante, é importante lembrar que, sendo nós mesmos uma dessas manifestações extrínsecas, nós podemos vivenciar tais manifestações também intrinsecamente, através do interior dos nossos próprios corpos. Capítulo 3. A pele como fronteira da individualidade. É como se a nossa pele, ao nos isolar do mundo externo, fosse a responsável por criar a nossa experiência mental individualizada, a nossa experiência subjetiva, pois a pele cria um limite que separaria a mente universal da mente individual. Como eu expliquei nesse outro episódio, a pele nos defende da entropia, nos distingue do inanimado, nos faz seres individuais. Ou seja, sob esta perspectiva, seria a pele, a membrana biológica mais externa de um ser vivo, o que definiria, em última análise, o que é um indivíduo. Assim, uma cadeira não é um indivíduo, pois ela não tem pele. Apenas os seres vivos podem ser considerados indivíduos. Não há razão para assumir que uma cadeira seja uma entidade separada da mesa só porque tem espaço vazio entre elas. Como eu expliquei nesse outro vídeo, esse vazio não é realmente vazio. Existe uma continuidade energética entre todas as coisas, sendo que o único elemento que interromperia essa continuidade no sentido de clivar o mundo em dois tipos de entidades, vivas e não vivas, em mundo interno e mundo externo, em sujeito e objeto, seria a pele. Mas o que isso tem a ver com percebermos apenas a aparência extrínseca da realidade? Ou seja, o que isso tem a ver com tendermos a assumir que o idealismo epistemológico é mais provável? Quer dizer, melhor dizendo, se tanto o materialismo ontológico e o idealismo ontológico concordam quanto ao fato de que, em nível epistemológico, a nossa experiência é idealista, no sentido que nós não perceberíamos a realidade tal como ela é, o que a pele tem a ver com isso? Bem, é que todos os nossos órgãos da percepção, inclusive a retina dos olhos, são constituídos por algum tipo de pele. Nós sempre percebemos por meio da pele, a qual cria uma espécie de fronteira cognitiva entre nós e o mundo. Pois, não sei se você sabe, mas a pele
é o cérebro virado do avesso. Como assim? Eu vou explicar. A pele é o mais sensível e potente de nossos órgãos, pois é o mais antigo. Na evolução dos sentidos, foi ela o primeiro órgão sensorial a surgir. O que eu quero dizer aqui é que o tato é a origem da percepção. Veja, no primeiro estágio de desenvolvimento do embrião humano, há 3 camadas de tecidos, 3 envoltórios, um dentro, um no meio e outro fora, na camada mais externa. Como os próprios nomes sugerem, o endoderma é a camada mais interna, o mesoderma é a camada do meio e o ectoderma, por fim, é o tecido fronteira entre nós e o mundo externo. O ponto aqui é que, enquanto o endoderma e o mesoderma se transformam em órgãos internos, músculos e ossos, o ectoderma, que é, não esqueça, a camada mais externa, forma a pele e o sistema nervoso. Pele e sistema nervoso, ambos originários de um único e mesmo tecido embrionário, balizam o limite entre nós e o resto do mundo. Contudo, melhor do que entender que o cérebro seria a configuração interna da pele, é entender que a pele é a configuração externa do cérebro. Nesse sentido, é muito interessante porque você poderia entender qual seria a função do cérebro sob a perspectiva idealista. Não criar a realidade, mas apenas filtrá-la numa experiência individual. Afinal, é justamente isso que a pele parece fazer. Ela nos isola do resto do mundo. Capítulo 4. Aparência extrínseca versus essência intrínseca. Até onde sabemos, tudo o que experimentamos sempre foi uma experiência mental, uma experiência consciente, uma experiência qualitativa. Ou seja, até onde a nossa experiência alcança, tudo o que existe é consciência. Mas, por outro lado, a gente tem que ter cuidado porque isso não implica necessariamente que o todo se resuma a apenas o que nós experimentamos. Veja bem, conforme eu expliquei, é como se percebêssemos apenas a aparência externa de uma essência interna. Mas essa essência, em sua totalidade, não pode ser conhecida. Por quê? Porque o conhecimento exige uma separação entre sujeito e objeto, entre aquilo que conhece e aquilo conhecido. E aquilo que conhece, o eu, não pode conhecer a si próprio, análogo ao olho, que vê tudo, mas não pode enxergar a si mesmo. O ponto aqui é que essa separação entre sujeito e objeto, proporcionada pela pele, cria uma relação, certo? Um interagir entre o que nós chamamos de externo e interno, cujo efeito seria aquilo que nós entendemos por conhecimento. Quer dizer, o que nós chamamos de conhecimento seria justamente o efeito que surge dessa relação entre externo e interno. No entanto, ao mesmo tempo que o conhecimento é possível nessa medida em que se estabelece uma diferença entre interno e externo, essa relação também cria uma espécie de barreira, onde o conhecimento permite conhecer apenas a casca da realidade. Ou, se você preferir, também pode entender analogamente que a pele estabelece um tipo de lente que nos faz perceber a realidade sempre através dessas lentes. Nesse sentido, que eu digo que nós conheceríamos apenas a casca da realidade. Contudo, aqui é interessante lembrar que nós mesmos somos o conteúdo dessa casca. Sendo assim, a essência do mundo só pode ser compreendida de uma única maneira, na medida em que sabemos como é ser ela. E se você pensar bem, que compreensão melhor do que essa nós poderíamos querer? Nós compreendemos o que é a realidade na medida em que sabemos o que é ser a realidade. O ponto aqui é que quando olhamos com os olhos do conhecimento, nós nunca conseguimos penetrar nesse segredo, pois conhecimento é sempre através da lente perceptiva. E através da lente perceptiva, através da barreira da nossa pele, nós sempre conhecemos tão somente a aparência extrínseca das coisas. Disso você deve entender que a essência do mundo não pode ser explicada, apenas
compreendida. Disso, você deve entender qual seria o motivo da ciência nunca conseguir atingir aquilo de mais fundamental. Pois, como ironizou Schopenhauer, materialismo é a tese daquele que esquece de si mesmo em seus cálculos. Aqui também você pode entender melhor as frases ditas no início deste episódio. Que, embora a natureza ame esconder-se, melhor se esconde aquilo à vista de todos. Capítulo 5. A vontade como enigma do mundo. O que nós chamamos aqui de aparência extrínseca é o que o Schopenhauer chamou de representação. Segundo ele, o mundo seria vontade e representação. A representação é o mundo como nós percebemos, a sua aparência. Já a vontade seria a essência por detrás, interna a essa aparência. Portanto, uma essência que, embora não possa ser vista no mundo externo, é sentida diretamente dentro de nós, como nossa vontade individual. O Schopenhauer chegou nessa conclusão se perguntando o seguinte: se o mundo que vemos é apenas representação, o que coloca essa representação em movimento? Afinal, deve haver uma essência para essa aparência. Senão, se o mundo fosse apenas representação, ele seria uma espécie de fantasma subjetivo. E é aqui que o Schopenhauer chega na vontade. A vontade seria a energia que move o mundo. Mais propriamente, a vontade seria aquilo que move o movimento. O mundo em si mesmo, na sua essência, seria pura atividade. Um impulso cego. Afinal, tudo é atividade em nível elementar. E, de fato, o que nós vemos é sempre a aparência externa dessa atividade. O que eu quero dizer com isso é que, hoje em dia, é amplamente aceito a ideia de que a energia é fundamental. Mas o que é energia? Vou contar aqui uma anedota. Alguns anos atrás, quando meu interesse por entender o mundo começou, eu peguei emprestado da biblioteca universitária um livro de física daqueles que pretendem dar conta de todo o conteúdo base de uma graduação. Quer dizer, era uma bíblia de mais de 1000 páginas. Na minha ingenuidade da época, eu pensei que em alguma parte do livro seria explicado o que é energia. Isso porque eu tinha sacado que, para a ciência, a energia é o motor do universo. Mas, na pressa de encontrar uma resposta, eu pulei o prefácio, onde o autor já adiantava que a física não pretende explicar o que são as coisas, mas apenas como elas acontecem. Baseado nisso, por muito tempo eu concluí que o que das coisas era o seu como. Mas aos poucos eu fui percebendo que isso deixa uma lacuna. Pois se o como é apenas a aparência, se o como é apenas o como as coisas acontecem, o que move essa aparência? O que faz com que as coisas aconteçam? Quer dizer, eu entendi que deveria haver um que por detrás dos comos. A resposta de Schopenhauer para essa lacuna é a vontade. O que chamamos de energia seria, na verdade, uma manifestação volitiva essencial do próprio universo. Nós não podemos conhecer essa energia em si mesma, pois ela sempre nos aparece de forma exteriorizada. No entanto, nós podemos experimentá-la por dentro do nosso próprio corpo, já que nós mesmos somos uma das suas manifestações. E é por isso que o Schopenhauer fala em vontade e representação, e não em energia. É por isso que o seu livro mais importante não se chama O Mundo como Energia e Representação, mas O Mundo como Vontade e Representação. Energia é apenas o nome que damos para a vontade quando a observamos de fora. E é claro que, em nossos corpos, essa vontade se manifesta em várias figuras, como, por exemplo, os nossos desejos, as nossas motivações. Mas, tal como explica o Schopenhauer, a sua manifestação mais crua seria o simples impulso que nos impõe a viver, a nossa vontade de vida. Capítulo 6. Fisicalismo, a 3 degraus da realidade. Você já deve ter ouvido falar por aí que o Schopenhauer ficou conhecido como o filósofo do irracional. Mas esse irracional não significa irracionalismo. Schopenhauer é o filósofo do irracional
porque ele entendeu que as quantidades são secundárias, que as quantidades são simples derivadas das qualidades, isto é, que a razão e seus números vêm depois da experiência empírica. Afinal, como nós já refletimos, por exemplo, para quantificar o peso de uma bigorna, você precisa sentir antes qualitativamente o seu peso, mesmo que você apenas veja os números em um display de uma balança. As sensações do mundo, as qualidades, são sempre um pré-requisito para as posteriores racionalizações. A razão é um reflexo da experiência. E se a nossa experiência do mundo é uma representação, então a razão é uma representação da representação. Aqui a coisa fica interessante, pois note em quantos níveis a ciência se afasta da realidade fundamental. Pois veja, no nível mais profundo, nós teríamos a vontade, que seria o impulso energético primordial. Quando esse impulso, quando essa vontade se manifesta, ela cria a representação. Representação que é o segundo nível. Essa representação é aquilo que nós percebemos direta e imediatamente na experiência empírica. E por fim, quando nossa razão abstrai essas percepções, ela cria as quantidades. Mas essas quantidades já estão num terceiro nível, ou seja, as quantidades que a ciência moderna trata como fundamentais estão, na verdade, a 3 degraus de distância da realidade essencial. Além disso, foi esse o motivo de Schopenhauer ter ficado conhecido não apenas como filósofo do irracional, mas também como pessimista, pois se o que move o mundo seria anterior à razão, então, é claro, o universo só pode ser um impulso cego, que se desenrola sem um propósito racional, sem um propósito definido. Ou seja, o mundo seria um impulso cego nesse sentido, de que é um impulso irracional, sem razão, sem porquê. Note, portanto, que os termos pessimista e irracional atribuídos à metafísica de Schopenhauer refletem uma visão bastante sóbria por parte dele sobre a realidade. Lembra daquela metáfora de que a ciência confunde o mapa com o território? Bem, essa metáfora estaria pegando leve, pois se a ciência está a 3 degraus do fundamental, então o erro não seria apenas confundir um mapa com o território, mas sim tomar por real uma cópia da cópia, um mapa do mapa. Aqui, o que você deve se perguntar é o seguinte: mas o que garante que a mesma vontade que nós sentimos em nós está também fora de nós? Uma possível resposta é lembrar que nós e o resto do universo somos feitos das mesmíssimas propriedades. Ou seja, já que nós e o mundo somos feitos das mesmas coisas, então deve haver um sentido em que ser nós é idêntico a ser o mundo mesmo. Afinal, concluir o inverso seria estipular uma divisão artificial e arbitrária entre nós e o mundo. Assim, se a gente conseguir identificar qual seria esse sentido em que ser nós é idêntico a ser o mundo mesmo, ou seja, onde moraria essa intersecção, então nós poderíamos usar esse conhecimento que temos de nós mesmos para tentar entender o resto do mundo. Como o próprio filósofo dizia, devemos conhecer a natureza a partir de nós mesmos, e não nós mesmos a partir da natureza. Talvez a única diferença real entre nós e o resto da natureza seja, sim, aquela proporcionada pela pele, aquele limite que isola vontades individuais dentro do que seria a grande vontade universal. Aqui é interessante lembrar que a principal hipótese do surgimento da biologia é justamente essa, de que a primeira membrana que isolou um sistema interno teria permitido esse sistema ter características inéditas e próprias na natureza. Em outras palavras, talvez a vida tenha surgido exatamente assim, da primeira membrana que isolou um sistema, criando a primeira vontade individual. Como eu disse antes, a visão de mundo dominante, o fisicalismo, até concorda que o mundo é representação, e essa representação, para ambas as visões, estaria no segundo degrau da realidade, pois ambas são idealistas em nível epistemológico. O desacordo entre fisicalismo e idealismo está entre o primeiro e o terceiro degrau.
Para o fisicalismo, a hierarquia ontológica seria a seguinte. Primeiro, as quantidades físicas, materiais. Segundo, a representação, o universo que emergeria dessas quantidades fundamentais. E por fim, só depois, no terceiro nível, depois do surgimento da vida e da cognição, é que surgiria a vontade. Por outro lado, o Schopenhauer, em seu idealismo, se gabava de ter sido o primeiro a colocar a vontade como anterior à cognição. E faz sentido, porque, veja, para que o mundo aconteça, a natureza precisa, entre aspas, querer alguma coisa. Ela precisa ir em direção a. Quer dizer, se pergunte, como o mundo poderia se mover sem uma atividade que o impulsione, sem uma atividade anterior ao próprio mundo? Nesse sentido, para o Schopenhauer, seria os desdobramentos cosmológicos desse querer que dariam origem à vida e depois à cognição. E é claro, a vida e a cognição apenas isolariam a vontade universal em uma aparente vontade individual, que persiste enquanto persiste, viva biologicamente, a pele ao redor do nosso corpo. A questão que resta é se essa atividade anterior à vida era ou não um estado experiencial. Quer dizer, se ela era ou não consciente, pois uma coisa é ter como óbvio o fato de que alguma atividade deveria existir antes do surgimento da vida. Mas como saber se essa atividade era ou não consciente? Como saber se essa atividade era uma manifestação mais geral do que nós chamamos de vontade? Daqui em diante, nós vamos conduzir nossa investigação a isso, pois tudo se resume a essa questão. Capítulo 7. Consciência, conhecimento e autoconsciência. Nesse ponto da nossa investigação, nós podemos voltar ao problema difícil da consciência, indagando como a vontade, uma qualidade, poderia ter surgido da cognição. Sob o viés idealista, o equívoco seria a própria pergunta. A vontade não teria surgido, mas seria o impulso original que permitiu que todo o resto, incluindo a cognição, pudesse um dia existir. E como nós vimos, essa vontade não seria simplesmente e apenas uma atividade, mas poderia ser identificada com a consciência, na medida em que ela seria capaz de gerar experiência. Mas não uma experiência que estaria tão somente em nossas cabeças, e sim em todo lugar, já que em todo lugar haveria essa vontade geral na natureza. Quer dizer, intrínseco a esse impulso de existir, a essa energia tida como fundamental, haveria a capacidade de sentir. Assim, nós podemos entender que, mesmo antes da vida surgir, a vontade seria capaz de sentir a si mesma. Caso essa hipótese esteja correta, quando morrermos, quando a pele perder sua função, a nossa vontade individual simplesmente se reintegraria à vontade geral. A morte não seria, portanto, o fim da experiência, apenas o fim da experiência individualizada. Algo como voltar a sentir a natureza como um todo. Antes de nós enfrentarmos a questão principal, de se essa vontade anterior à vida seria ou não consciente, nós precisamos definir algo importante. Quando estamos aqui falando de uma consciência na natureza, não estamos falando de conhecimento nem de pensamento. Ou seja, devemos ter um cuidado para não confundir consciência com conhecimento ou consciência com pensamento. Conhecimento e pensamento seriam qualidades interiores à consciência. Quando nós falamos em consciência aqui, de modo geral, essa consciência da natureza, nós estamos nos referindo à capacidade intrínseca de gerar experiência. Capacidade que, em sua essência, seria uma atividade, portanto, mental. E seria do desenrolar cosmológico dessa atividade que o mundo representado surgiria como consequência. Assim, mesmo antes da vida surgir, essa atividade seria capaz de experienciar a si mesma.
mesmo sem poder pensar sobre isso e mesmo sem poder conhecer. Os termos consciência, conhecimento e autoconsciência se referem a aqueles 3 níveis, aqueles 3 degraus da realidade que comentei anteriormente, pois o termo consciência define especificadamente a capacidade de se ter uma experiência. Já o termo autoconsciência define a capacidade de saber que se está tendo uma experiência. A autoconsciência é o que nós chamamos de pensamento. Já o conhecimento estaria entre a consciência e a autoconsciência. Vou explicar melhor. Veja, primeiro nós teríamos a consciência, que seria o impulso mais fundamental. Esse impulso fundamental pode ser identificado com a vontade schopenhaueriana. Já no segundo nível, nós teríamos o conhecimento, que é o conhecimento provindo das representações perceptivas, ou seja, o mundo que é percebido enquanto aparência extrínseca, quando a consciência geral seria filtrada pelo cérebro. Já no terceiro degrau é que nós teríamos a autoconsciência, a nossa capacidade de pensar eu sei que sei tal coisa. E como nós vimos, essa capacidade é tão somente um reflexo abstrato do conhecimento do degrau anterior. Tendo essas correlações de termos em mente, quais sejam, relembrando, consciência identificada com a vontade, conhecimento identificado com a representação e autoconsciência identificada com as quantidades abstratas, com o pensamento, com o saber, nós agora podemos voltar àquela metáfora do lago e dos redemoinhos. Você lembra, né, que o lago inteiro, toda a sua água, simboliza a consciência universal. Já os redemoinhos seriam os filtros criados pelo nosso cérebro, os quais gerariam a ilusão de consciências individualizadas. Agora, vamos ver onde o conhecimento e a autoconsciência se encaixam nessa história. Veja, quando um redemoinho começa a girar, a água que é sugada para dentro seria aquilo que entra no conhecimento. Ou seja, o conhecimento seria a consciência universal sendo captada de uma maneira particular, distorcida no interior de um redemoinho. Tudo que entra no redemoinho se torna conhecimento. E como você já entendeu, o mundo seria muito mais do que aquilo que entra no conhecimento. Já a autoconsciência, por sua vez, também aqui na metáfora vem depois. Você deve lembrar que a superfície da água forma um espelho natural devido à sua capacidade reflexiva. Reflexidade que, no interior do redemoinho, espelha a própria água do redemoinho em seu movimento. Esse reflexo interno, essa imagem distorcida que o redemoinho cria de si mesmo, essa seria a autoconsciência, que seria não mais do que a água refletindo a si mesma em seu movimento individualizado, que é o redemoinho. E se você pensar bem, é literalmente isso que acontece. Autoconsciência é a consciência refletida sobre si mesma, dentro dos limites de um indivíduo. Disso você também pode entender que a água, vulgo a consciência, já portava o potencial para a reflexão, mas, no entanto, só pôde refletir, vulgo se tornar autoconsciente, quando, em algum momento, ela se virou sobre si mesma. Portanto, dessa metáfora você deve entender que a água que está para além dos redemoinhos seria a vontade na natureza inanimada. Seria também a vontade anterior à formação dos redemoinhos, ou seja, a vontade anterior à vida. E antes dos redemoinhos não poderia ter nem conhecimento, nem saber, ou seja, nem representação, nem autoconsciência. Sem conhecimento não há reflexividade. Portanto, essa vontade na natureza inanimada experimentaria a si mesma sem conhecer e sem saber que experimenta. Sem saber, como você já entendeu, pois não há possibilidade de reflexo sobre si mesmo. E sem conhecimento, pois o conhecimento depende de percepção sensorial. E a natureza inanimada não tem olhos ou ouvidos. Enfim, a vontade, para além da biologia, seria um puro sentir, sem sujeito e sem objeto, já que não há a distinção formada pela pele. Uma maneira da gente imaginar como seria esse puro sentir é fazendo um exercício de pensamento. Imagina que você entrasse numa câmara de privação sensorial,
uma câmara de privação sensorial perfeita, isto é, cujo isolamento inibisse completamente qualquer dado sensorial do mundo externo. Imagina também que, a fim de otimizar o experimento, você tomasse uma droga anestésica cujo efeito inibisse o tato, tanto o tato externo quanto o tato interno. Também inibisse o gosto da boca, o cheiro do ar. Além disso, dentro da câmara, você flutuaria num vazio devido à supressão artificial da pressão gravitacional. Flutuando neste nada, você pararia de perceber, ou seja, de conhecer. É claro que, como você é autoconsciente, você ainda conseguiria autorreportar a si mesmo essa ausência de conhecimento. Mas tenta, no entanto, imaginar que, por algum momento, você teria conseguido parar de pensar e se concentrasse apenas naquilo que você está sentindo. Nesse momento, nós conseguimos, então, imaginar como poderia ser sentir sem conhecer. Nesse momento, nós apenas sentiríamos. Melhor dizendo, nós seríamos o próprio sentimento. Pois, sem reflexidade, você entenderia ser aquilo mesmo que experimenta. Em outras palavras, na ausência de autorreportabilidade, você não poderia dizer a si mesmo, eu sou quem sente e o sentimento é outra coisa, é aquilo sentido. Você apenas sentiria num momento onde a distinção entre sujeito e objeto teria sido suprimida. Capítulo 8. O universo sente a si mesmo? Bem, agora que nós definimos especificadamente quais seriam as condições dessa consciência rudimentar, nós podemos voltar à questão principal, de se a energia anterior à vida biológica seria ou não consciente. Embora, é claro, não possamos atualmente obter uma resposta definitiva para essa questão, há meios de nos aproximarmos dela. E isso pode fazer toda a diferença para sujeitos como nós, que cresceram imersos em uma cultura cuja cosmovisão dominante é de que a existência seria um mero acidente insignificante. Bem, como nós vimos até aqui, para dar sequência, a distinção entre idealismo e fisicalismo repousa, em última análise, sobre uma inversão ontológica. O idealismo parte da consciência para explicar o mundo físico. Já o fisicalismo parte do mundo físico para tentar explicar a consciência. Eu também falo mais sobre essa questão neste outro vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Essa consciência, como sinônimo de experiência, também pode ser definida da seguinte maneira. Presta atenção. Se há algo que seja como ser aquilo, então aquilo é experienciável. Vou repetir. Se há algo que seja como ser aquilo, então aquilo é experienciável. Por exemplo, há algo que é como ser uma pedra, então uma pedra é experienciável. Há algo que é como ser um animal, então os animais são experienciáveis. Há algo que é como ser tudo o que você conhece. Enfim, o ponto aqui é que tudo aquilo que você pode experimentar possui algum tipo de fenomenalidade, possui algum aspecto experiencial. Ou melhor dizendo, é algo que pode ser conscientizado. O fisicalismo, no entanto, postula que os constituintes mais fundamentais da realidade, as quantidades no caso, não possuiriam em si mesmas qualquer aspecto experiencial. Ou seja, segundo essa visão, não haveria nada que seja como ser uma quantidade, pelo menos não dentro da nossa experiência. Esses fundamentos da realidade seriam quantidades abstraídas das qualidades experienciadas. Porém, elas mesmas, em última análise, seriam absolutamente inacessíveis. Inacessíveis no sentido de estarem para além da nossa experiência possível. O idealismo, por outro lado, sustenta algo radicalmente oposto, de que tudo que existe é consciência. Nesse sentido, a própria matéria e suas propriedades seriam, como nós vimos, tão somente a aparência extrínseca de dinâmicas experienciais. Isso implica que, mesmo aquilo que chamamos de universo inanimado, já seria uma manifestação da consciência universal. É claro, como nós também vimos,
seria uma manifestação sem cognição, sem órgãos sensoriais e sem capacidade de refletir sobre essa consciência. Segundo essa hipótese, a vida biológica seria apenas uma diferenciação local e dissociada dentro de uma consciência universal já pré-existente. E sim, é claro, você entendeu que isso não quer dizer que as estrelas, os planetas ou qualquer outro objeto experimentem como nós, já que esses objetos inanimados não possuem cérebros. Isso apenas quer dizer que, para além dos indivíduos, há uma mente que experimenta tudo como um todo, de maneira não individualizada, já que nos objetos inanimados não há pele separando as coisas. Portanto, como você já também entendeu, a questão não é se havia consciência antes da vida biológica no mesmo sentido em que nós experienciamos a consciência, mas se, e preste muita atenção agora, se já havia algo que fosse como ser os estados primordiais do cosmos. Vou repetir, a questão aqui é se já havia algo que fosse como ser os estados primordiais do cosmos. O fisicalismo responde que não. O idealismo, que sim. E isso confere um grande ponto a favor do idealismo, pois enquanto ele sustenta que a consciência sempre esteve lá, que essa capacidade de experimentar sempre esteve presente, mesmo que de uma forma rudimentar, o fisicalismo, por outro lado, precisa dar um salto do inconsciente para o consciente, um salto do nada ao algo, um salto do que seria o nada para nós, para o que seria o algo também para nós. Ou seja, para o fisicalismo, para além daquilo experienciado, é como se existisse algo que, contraditoriamente, para nós não pode ser nada, pois é algo para além da experiência possível. O que esse algo, as quantidades abstratas tidas como fundamento do mundo são, impossível saber. Mas mesmo assim, mesmo pressupondo esse salto como base da sua estrutura argumentativa, a maioria das pessoas continua sendo fisicalista. Isso porque a principal coisa que faz com que alguém seja fisicalista é a impressão de que o mundo externo é independente à consciência. E o fisicalismo parte dessa pressuposição de que existe um mundo físico completamente autônomo de qualquer experiência, seja lá o que fosse esse mundo físico, o qual continuaria existindo mesmo que ninguém esteja observando. Aqui nós poderíamos lembrar rapidamente do famigerado problema do observador da mecânica quântica, o qual, embora não forneça, é claro, nenhuma prova definitiva, talvez possa servir como uma lembrança de uma possível evidência de que as propriedades físicas dependem da observação consciente. E sim, nós também podemos supor que antes de uma observação, as propriedades do mundo físico, tal como ele nos aparece, continuem existindo. Mas, no entanto, a mecânica quântica tem evidenciado justamente o contrário. As medições interferem ativamente na realidade daquilo observado, mesmo que tais medições sejam feitas por detectores inanimados. Voltando ao problema do mundo externo, o ponto aqui é que você note ser apenas uma suposição estipular que existe um mundo físico lá fora, para além da nossa experiência, já que isso é algo definitivamente inverificável, porque tudo o que nós podemos afirmar com certeza é que há experiência, e ela é sempre mental. Isso implica que o mundo externo também seja mental. Um jeito de você entender isso é lembrar dos seus sonhos, onde você tem a impressão, enquanto sonha, de que existe um mundo externo para além de você, mas que, em realidade, é completamente mental. No seu sonho, tanto você, tanto o mundo externo, são criações da sua consciência. A sua individualidade no sonho é apenas aparente. No seu sonho, sua mente cria não apenas você e tudo o que você sente, as qualidades desse sonho, a sua experiência concreta do sonho, mas também todo o mundo externo, toda a natureza do sonho. É nesse sentido que você deve entender que, mesmo quando acordados, tudo o que nós podemos dizer é que há uma experiência. E essa experiência nos faz experienciar o mundo externo sempre através da experiência mental. Então, a suposição de um mundo físico não experiencial para além da nossa experiência mental é uma hipótese adicional. E como tal, ela viola o princípio da parcimônia, o famoso princípio da navalha de Ockham,
Já o idealismo evita essa suposição extra. Ele parte daquilo que é dado diretamente, a experiência consciente, e constrói sua ontologia a partir disso. Ou seja, em outras palavras, ele não precisa postular a existência de algo inacessível para além da experiência para explicar a própria experiência. E é por isso que o idealismo é mais parcimonioso. Ele explica mais, assumindo menos. É claro que aqui você poderia muito bem indagar, mas o que parcimônia tem a ver com a verdade do universo? Afinal, certamente o universo não se preocupou com conceitos meramente humanos enquanto se criava. No entanto, como você sabe, a navalha de Ockham expressa uma tendência histórica na esfera do saber, qual seja a de que quando uma explicação é mais simples, e sendo mais simples explica mais, essa explicação tem uma probabilidade estatística de ser verdadeira. Mas mais do que isso, é uma questão de ressonância com o natural. Pois veja, quando o universo acontece, ele tem que acontecer de alguma maneira, certo? E tal maneira, na maioria das vezes, tem coincidido com a forma da parcimônia. Além disso, o fisicalismo entra em paradoxos, tal como aqueles que vimos no começo do episódio. Aqui cabe a analogia dos pixels da experiência. Os pixels da experiência seriam as partículas elementares, as quais o fisicalismo estipula como aquilo de mais fundamental. Mas tal como os pixels em uma tela de computador, embora, sim, eles formem a imagem, eles são projetados por um processador mais fundamental. Ou seja, não são os pixels que propriamente geram a imagem. Eles são apenas os menores constituintes da imagem gerada. Considerando que os pixels estariam para as partículas elementares, assim como o processador da imagem para a consciência, a hipótese fisicalista traz consigo a absurda implicação de que seriam os pixels externos na tela que geram o processador interno do computador. Na prática, a disputa entre essas visões não é tão somente sobre o que veio primeiro, o que veio antes, a matéria ou a consciência, mas é sobre aquilo que não poderia ser extirpado da existência, pois seria ela própria em seu nível mais fundamental. E é importante nós termos em mente que se as hipóteses idealista e fisicalista se distinguem quanto ao que consideram mais fundamental, isso naturalmente gera consequências significativas em como nós nos relacionamos com o mundo, com nós mesmos e com os outros. Pois se a consciência for um mero subproduto de quantidades físicas, provavelmente então nós seríamos não mais que um acidente num cosmos indiferente à capacidade experiencial. Mas se a consciência for anterior, pode ser que sejamos expressões otimizadas de um universo intrinsecamente mental. Assim, embora a pele proporcione uma experiência temporariamente individualizada, no fim das contas, seríamos todos o mesmo. Capítulo 9. Qual o sentido da vida? Tudo isso nos leva a uma implicação prática profunda, talvez a mais profunda de todas, a questão do sentido. Como vimos, na visão fisicalista, consciência é uma espécie de fantasma do cérebro. Nesse caso, o sentido da vida, da existência, dos afetos, da beleza, da dor e da alegria, tudo isso seria apenas uma ilusão útil do ponto de vista evolutivo. No fisicalismo, a ideia de sentido ou propósito tende a ser reduzida a uma construção cultural. Contudo, no idealismo, o universo continua inerentemente despropositado, pois o fato de apenas possuir consciência não o permite deliberar sobre as suas escolhas, já que para a autodeliberação é necessário a autoconsciência, e esta, sim, parece ter surgido só depois da vida. No entanto, a diferença fundamental entre essas duas cosmovisões traz consigo uma implicação significativa quanto qual seria o sentido da vida. Eu vou explicar. Tal como já tinha dito Schopenhauer, o mundo seria uma vontade cega que avança sem saber o que quer. Porém, sempre avança. Sempre avança porque sempre quer mais, mais e mais. Ou seja, a energia fundamental seria uma vontade cega e insaciável,
E como resultado involuntário da sua eterna insatisfação, podemos entender que tal vontade teria evoluído cosmologicamente ao ponto de chegar à vida e então poder conhecer a si mesma. Isto é, poder conhecer a si mesma a fim de tentar saciar-se através do conhecimento. Em outras palavras, se antes do surgimento da vida a atividade cósmica se movia a fim de obter energia na busca por equilíbrio térmico, ou tal como dizia Spinoza, o mundo é energia que busca mais energia. Depois do surgimento da vida, essa busca também pode ser saciada de uma forma maximizada por meio do conhecimento. Afinal, o que é a vida, senão uma forma mais sofisticada de busca por sempre mais energia? O que é a vida biológica, senão uma otimização da capacidade de se manter energia? O ponto principal aqui é que, sob este prisma, a sua experiência não seria uma fagulha de luz insignificante que logo se apagará no caos de um universo amorfo. A sua experiência seria a manifestação mais elevada de uma busca fundamental na natureza. Metaforicamente, você seria a crista da onda da existência, cuja a praia seria o autoconhecimento. Nesse caso, o sentido da vida não seria algo que você inventa apenas a fim de tentar suportar o mundo. O sentido da vida seria o próprio fato de você estar buscando sentido. Aliás, não obstante o desenrolar cosmológico permaneça sem um fim pré-estabelecido, nós, agora autoconscientes, podemos então deliberar propositadamente, decidindo qual será o rumo de um universo que, outrora cego, agora pode saber sobre si mesmo. Ou seja, a busca não seria apenas pelo sentido da vida, mas pelo sentido do próprio universo.